Os amigos A partir de agora, chegando aqui na Rede Brasil de televisão, estamos ao vivo aqui na Mania e também na GDS Web Rádio Brasil. Vamos falar de cultura, vamos falar de carnaval, falar da recuperação do Teatro Municipal. Fernanda Martins, secretária de Cultura da Prefeitura de Cachoeiro, do município de Cachoeiro, e está aqui para conversar com a gente, para clarear um monte de coisa. Secretária, alegria grande receber a senhora aqui no programa. Obrigado pela vinda aqui, pelo aceitar o nosso convite. Bom dia, Parrado, bom dia, equipe e todos os ouvintes. Eu só vou fazer uma pequena correção. Cachoeiro tem secretaria Sencult, Nossa é Cultura e Turismo. Turismo, tá porque ligado, o turismo, né, de Cachoeiro é um turismo assim com vocação muito cultural, pelos nossos grandes nomes, Sim, né? Muitos centros culturais de importância. Então, a Sencult de Cachoeiro é Secretaria de Cultura e Turismo. Então, é importante a gente frisar. Além da cultura, a sua equipe cuida também do turismo. Sim, cuidamos do turismo. Antes da gente entrar nessa fala de turismo, de cultura, de teatro, de carnaval de Cachoeiro, você de novo foi destaque lá em Vitória no carnaval, né? Menino, eu amo carnaval, mas eu sou louca com carnaval. Isso é uma tradição familiar. Minha mãe, eu sou de Muqui, né? Sim. Nascida em Cachoeiro, mas a vida inteira morando em Muqui. E Muqui parece que o povo já nasce fazendo festa, Tem uma né? tradição folclórica, aquele carnaval folclórico. Olha, eu pulei muito em Boi Pitadinho na minha vida. E quando era menina, a mamãe gostava de fazer fantasia pra gente brincar no centro cívico. Tinha um centro cívico lá que tinha as matinês de carnaval. Então, todas essas fantasias tradicionais do carnaval, pirata, odalisca, melindrosa, aquelas coisas que usavam, né, antigamente, todas essas fantasias a mamãe fazia pra gente, eu amava. Até hoje eu gosto muito de fantasia, gosto muito de carnaval. Muqui consegue manter essa cultura, né? As pessoas... igual você não mora mais no Muqui, já tem um bocado de tempo. Mas eu vim pra cá em 1990. Tem Pois 33 mas anos. mantém aqui, né, o boi pintadinho, o carnaval. Sim. Carnaval de Muqui é muito bom. Não é só uma manutenção. Eu penso que a cultura e o folclore salvam o Muqui. Eles são realmente uma a veia cultural e folclórica de Muqui é o que Muqui tem de mais precioso. É um sítio histórico e eu acho que o muquiense explora isso de uma maneira muito positiva, porque é o turismo. E que momento você, né? foi para desfilar em Vitória, no Carnaval de Vitória, que é um carnaval, desfile maravilhoso, está num nível elevadíssimo. Eu desfilei já 2 vezes nas escolas do segundo grupo. Foi uma coincidência, né? Anclébio Júnior, que é um grande amigo, é carnavalesco lá em Vitória, aqui também. E sabendo dessa nossa paixão por carnaval, tem mais gente da Sencult que desfila, fala, vamos desfilar em Vitória com a gente, vai embora. E aí começou, né? E ele percebeu o meu gosto, eu perco tempo e invisto, né? Porque eu gosto de fantasia. Aí ele foi percebendo o gosto e falou, Fernando, vamos voltar esse ano. E aí fomos. Tá bom, vamos falar do Carnaval de Cachoeiro. Essa semana eu recebi aqui o Rubinho e a Rosana, estiveram aqui falando do Independente do Aquidauã, que vamos estar, inclusive, num projeto do Anclébio, que está cuidando lá dessa uma retomada do carnaval, não é isso, Cachoeiro? O Anclébio teve um papel muito importante para as 3 agremiações que vão desfilar esse ano, porque nós estamos retomando, em 2019 retomamos o desfile sem concorrência, apenas desfilando, para reacender nas agremiações, nas escolas de samba, essa cultura que é tão importante e tão tradicional em Cachoeiro. E em 2019 nós conseguimos 2 escolas. Veio o Seu Dionísio com a Vem Quem Quer, o Aquidauã é campeão, né? E veio Rosana e Rubinho com o Independente do Aquidauã. Aí veio enchente, pandemia, problemas orçamentários, enfim, retomamos o carnaval agora. Esse ano já vem 3, tem uma nova escola que em 2020 já desfilaria e foi cancelado o carnaval e eles entram, que é o Dunga, com Maria Isabel, a escola... Puxa vida, agora me falhou o nome, porque a Oficina da Vida é a instituição que a gente contrata, né? A ONG. Sim. Porque é muito importante frisar que a nova lei de contratação das agremiações
não é mais pela lei da licitação, é o marco regulatório das organizações de Isso sociedade mudou. civil, mudou. A Agora, distribuição pela 13019, que me Uhum. permite o repasse anterior à prestação de serviço mediante um plano de ação. Uhum. E isso E o é carnaval exige fundamental. Lógico, precisa como que eu disso. vou pagar depois? Uhum. Depois eles já teriam que ter construído Sim. tudo. Então, isso foi assim um grande avanço de legislação. E o plano de ação dessas agremiações foi feito junto com eles pelo Anclébio, apesar do Anclébio ser o carnavalesco de uma delas. Aham. E eles já estão ganhando expertise. Aí o processo é o quê? O município contrata uma ONG, contrata uma associação, contrata uma empresa e essa empresa faz o repasse, seria isso? Não, a própria agremiação tem um CNPJ. Ah, Eles tá. celebram um termo de fomento com a agremiação. E a Entendi. agremiação já apresentou previamente, já foi selecionado o plano de trabalho, já foi ajustado, porque a lei permite isso. E aí o município assina um termo de fomento, faz o repasse, acompanha o procedimento, emite relatórios, depois tem a prestação de contas final. Na verdade, essa parte de pagar, acompanhar e prestar conta não muda nada. Mas o que muda, isso pode ser repassado antes, mediante o compromisso com o plano de ação. Essa lei, ela foi elaborada em 2014 e entrou em vigor de fato em 2017. É uma nova lei que permite que o governo se relacione de uma maneira extremamente segura com as organizações de sociedade civil. Para mim é um grande avanço legal. Falando de carnaval, trata-se de um avanço maravilhoso, porque o carnaval precisa que o dinheiro chegue antes. Exatamente. A Rosana e o Rubinho falavam aqui exatamente disso, falando dessa questão. Eu não sabia da mudança da lei, mas eles falavam disso, pela primeira vez nós recebemos antecipado. E cada vez a gente pretende repassar mais antecipadamente para dar tempo a eles de construir as coisas com calma. Na verdade, a legislação não mudou, foi criada uma outra legislação que permite um repasse anterior, que é essa lei 13019 de 2014, que chama MIROSC, Marco Regulatório das Organizações de Sociedade Civil. E como é que o carnaval vai acontecer em Cachoeiro, Fernanda? Como é que vai ser? O que Vai ter ser no carnaval? esse final de semana. Começamos no sábado com os tradicionais concursos, né? A gente tem concurso de marchinha, concurso de fantasia, de rei momo. E, inacreditavelmente, nós não tivemos uma cachoeirense que desejasse ser rainha do carnaval de Cachoeiro. Não tivemos inscritas. Nós convidamos uma jovem lá da Sencult que vai fazer a rainha... A gente brinca com ela, rainha... Quando alguém substitui, interina, ela vai ser rainha interina para não deixar o rei momo só, fazer esse papel de forma voluntária, né? Se divertindo. Que, aliás, as escolas, as agremiações estão tendo essa dificuldade também. A Rosana Rubinho estava falando aqui que está difícil, rainha de bateria, por exemplo, está difícil para encontrar e tal. Eu acho que essa pandemia afastou as pessoas. Desarticulou. Né? Já estava um pouco desarticulado, né, o movimento das agremiações em Cachoeiro. Então, Cachoeiro tinha 5 agremiações. Quando a gente retomou, só desfilaram 2. Agora vem uma terceira. Eu espero que ano que vem venha mais uma. E aí a gente possa retomar o ranking, né? O ranqueamento é muito importante, a disputa é importante. A disputa também faz com que as escolas se preparem melhor, elas queiram fazer mais bonita. A competição é importante. Mas a gente não vê ainda a possibilidade da competição, porque é um momento de retomada. Né? Eu não participava, né? Morava em Muqui, não participava, mas eu tenho depoimentos de carnavais grandiosos que aconteciam aqui na Linha Vermelha. E temos imagens de coisas impressionantes que o cachoeirense fazia. Então a gente quer retomar. O tempo auge do Carnaval de Cachoeiro, na realidade, Fernanda, ele acontecia na Praça Jerônimo Monteiro. As escolas saíam da ponte municipal, da rua 25 de Março, e passavam em frente ali à prefeitura, saía na Avenida Beira Rio. E se você fizer uma pesquisa hoje, eu não sei como é que é isso, porque mora gente em cima ali, mudou muita coisa em Cachoeiro, mas se você fizer uma pesquisa com as agremiações, todas vão pedir para que seja ali, porque inclusive para desfile escolar. Eu me lembro quando o Ferraz trouxe para cá, para a Linha Vermelha, falava, gente, se deixar na praça é onde tradicionalmente é mais confortável, as pessoas gostam mais. Mas tem um detalhe, nosso município cresceu e se desenvolveu. Na medida que o município cresce,
ele não permite mais os eventos em vias. O trânsito, Parrado, tudo que mexe no trânsito de Cachoeiro causa um transtorno enorme. Verdade. E em local de residências... E mexe com a cidade toda. Mexe com a cidade toda. As pessoas que moram se queixam, porque são sempre incomodadas, né, com aquele evento pontual ali. Então, na medida que a cidade cresce, o que aconteceu com Rio de Janeiro, com Vitória e outras cidades? Criaram locais específicos para o desfile carnavalesco. Eu sonho que um dia Cachoeiro cresça tanto no carnaval que a gente tenha o nosso próprio sambão, nosso próprio sambódromo, né? Mas até que isso aconteça, a Beira Rio foi um local escolhido porque a Praça de Fátima permite o movimento do carnaval com o comércio, né, de comida, de bebida, palcos, shows de carnaval e o desfile que em 2019 funcionou muito bem. Fernanda, eu lembro quando o Carnaval de Vitória acontecia junto com o Carnaval de todo o país. E aí eles resolveram antecipar em uma semana o Carnaval de Vitória e eu falei, é uma loucura isso. Eu falei, são doidos esses caras. E super funcionou, né? Rapaz, maravilhoso. Carnaval de Vitória, de desfile de Carnaval de Vitória é o terceiro melhor do país. Mas eu vou fazer a observação que eu já fiz em outra entrevista. O Carnaval de Vitória continua no Carnaval. Sim. O que foi deslocado foi um desfile das agremiações. Isso porque o Rio, Vitória cresceu muito, né? O Espírito Santo cresceu muito nas agremiações. Você vê as imagens do desfile do primeiro grupo em Vitória, parece que você está vendo Sapucaí, né? Exatamente. E então, assim, isso favorece muito pessoas que desfilam lá e aqui, artistas que desfilam lá e aqui, fantasias que desfilam lá e aqui, né? Então, o desfile de Vitória foi deslocado oportunamente para possibilitar que as pessoas não conflitassem com o Rio de Janeiro. Sim. E, na verdade, o carnaval acontece no carnaval. O que foi deslocado foi só o desfile. No caso de Cachoeiro, não seria interessante pensar nisso? Antecipar o desfile, ainda não, porque o desfile ainda é pequeno para esse deslocamento. E chocaria com Vitória. Né? Antecipando uma semana. Chocaria com Vitória. Campos, por exemplo, faz o carnaval em abril. Cachoeiro pensasse de repente no carnaval fora de época, desfile fora de época mesmo. Não descarto nenhuma possibilidade, porque as coisas mudam, os tempos mudam, a gente faz novas reflexões. Mas nesse momento eu não acredito que funcionasse, não. Né? Até pela mobilização das próprias pessoas que participam. Você vê como você acabou de dizer, o pessoal do Independente do Aquidabom tem dificuldade de trazer né, foliões e congregar novamente as pessoas. Então, acho que tirar da data do carnaval, que já tira desse espírito, né, dessa coisa, eu penso que ainda não funcionaria. Você deixa eu puxar o intervalo comercial aqui, eu vou voltar para a gente falar de teatro municipal, a recuperação do teatro municipal, que vocês tiveram uma reunião com o governo do estado essa semana e aí está cheio de novidades aí. Vamos falar disso depois do intervalo, é rapidinho e voltamos já já. Segura aí. Vamos seguindo aqui na nossa Rede Brasil de televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil, no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, feita com carnes nobres, carne selecionada, feita com pura carne de pernil, melhor da carne do pernil, essa linguiça é preparada. Você conhece a linguiça apimentada da Cofrio? É simplesmente deliciosa, maravilhosa, é a mesma feita com pura carne de pernil, porém apimentada, gostosa demais, especial demais. Aí você faz aquele arroz temperado no alho, aquele feijão tropeiro, farofa, vinagrete, cerveja gelada, linguiça Cofrio, a melhor do Brasil. O seu churrasco está completo, é sucesso garantido. Você que vai fazer churrasco na praia, em casa, no interior, no sítio, na cachoeira, agora no carnaval, não pode faltar a melhor linguiça do Brasil, que é da Cofrio. Cofrio, sabor a toda a prova. Hoje a nossa conversa aqui é com a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeira, agora tá certo. A Fernanda Martins está aqui conversando com a gente. Primeiro bloco falamos de carnaval. Segundo bloco vamos começar falando do Teatro Municipal, que a expectativa é depois da enchente, que o teatro ficou praticamente só com a estrutura física, né? Porque praticamente móveis, cadeiras, parte elétrica, tudo danificado. Então é uma empreitada que não é fácil, mas caminha para ser resolvido. Sim.
Mas antes de começar o teatro, deixa eu Por convidar favor. os pais para levar as crianças na matinê. Nós vamos ter matinê domingo, segunda e terça. Domingo e terça às 18 horas e segunda, por conta dos desfiles, né, às 17 horas. Leva, porque eu acho que é de pequeno. E o carnaval, que a gente mostra tudo na a Praça de cultura. Fátima, não é isso? Tudo na Praça de Fátima. Inclusive o desfile. Inclusive o desfile. O desfile Tudo vai lá. acontecer o quê? Utilizando uma parte da É, avenida? ano passado o desfile desceu o rio, né? Esse ano subiu o rio. Ele saiu da Praça de Fátima, a dispersão foi lá na frente, depois do antigo Hotel São Carlos. Agora ele faz o contrário. A gente quer a dispersão atrás da Praça de Fátima, então eles descem o rio. Bom. Se concentram lá. A partir ali do que a gente chama shopping popular, do antigo Hotel São Carlos, começa o desfile, eles desfilam até o fim da Praça de Fátima, a dispersão naquela ruazinha atrás. Que pode ficar fechada somente para... Isso, exatamente. Muito boa ideia. E o trânsito só fecha na segunda-feira, a partir das 20 horas, para a gente colocar separadores de público e arrumar. Acabou o desfile, trânsito aberto liberado. de novo, sim. Então vamos falar do teatro Vamos municipal. falar de teatro. Bom, o teatro deu muito trabalho, e o grande desafio, na minha opinião, foi superado, que são os projetos. Projeto no setor público é um desafio. No caso do teatro, maior, porque haviam 5 projetos que nós não tínhamos profissionais na prefeitura com expertise para fazer, que é cenotécnica, iluminação cênica, sonorização de teatro, ambientação de teatro. Então, toda aquela parte mão de obra difícil. Vestimentas, equipamentos, não tinha. Então, foi necessário licitar uma empresa. E nós tínhamos já tínhamos listado uma série de melhorias que o teatro precisava para comemorar os 20 anos. Isso começou em 2018. Isso da enchente. Aí veio a enchente. Na enchente, o que aconteceu? Você falou, estragou tudo. A parte física do teatro é espetacular. O teatro é super bem construído. Mas há 20 anos atrás não havia essa nova legislação da acessibilidade. Então, o teatro a reforma pressupõe uma adequação estrutural e arquitetônica por conta de acessibilidade, inclusive a camarinha acessível no nível do palco, porque não havia. Banheiro acessível no nível do palco, não havia. E recuo de ônibus, o projeto é bem bacana, mas não modifica drasticamente o teatro na forma física. Entretanto, na parte mecânica, na parte técnica, o teatro vai ser um dos teatros mais modernos do estado. Talvez só perca para o Carlos Gomes, porque o Carlos Gomes vai ser reformado. Senão, não perderia. Então, esse desafio dos projetos passou a enchente, recursos do município voltados para a recuperação da cidade, né? Aí veio pandemia, recursos do município voltados para a saúde, situação sanitária. 2021, a pandemia persiste. 2022, em final de 2021, eu abro a licitação para uma empresa que faria projetos. Uma licitação fracassada, uma licitação deu recurso, na terceira a gente conseguiu. Quer ver? As dificuldades que as pessoas que estão de fora não sabem. Nós trabalhamos arduamente de 2021 até o fim de 2022, que foi quando esses projetos foram entregues. Enfim, conseguimos uma empresa ótima e ela entregou os projetos. A obra se compatibilizou com hidráulica, elétrica, arquitetura, estrutural, e agora nós temos os projetos prontos, e foi isso que fomos apresentar ao governo do estado para buscar recurso, um novo convênio com a cidade para desenvolver o teatro. Qual é o investimento? 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. 4 milhões e meio. Para você recuperar o teatro e adaptar o teatro a as novas normas de acessibilidade. Mesmo porque a gente perdeu tudo, né? A gente perdeu cadeira, carpete, todos os vestimentos. Você vira as fotos do teatro, a cortina no alto do palco, ela tem uns 90 centímetros de lama nas fotos. Isso significa que virou um piscinão. A tecla branca do piano ficou submersa. Não submergiu as pretas, as brancas ficaram submersas. Alguém me falou, não sei se o Lucimar, me falou que o piano deu para recuperar? Sim, nós tiramos o piano de lá e o piano foi recuperado, ele está guardado. Precisa, obviamente, de mais manutenção, porque as teclas voltaram a inchar. Né? Eu já estive no piano outras vezes, depois da enchente. Ela volta a inchar, tem que tirar as teclas, dar aquela lixada. Mas ele está guardado ali no auditório da Viloz,
a Escola Zilma Coelho. Tá ali guardadinho, cobertinho, funcionando, todo reformado. E ele volta para o lugar dele em breve, se Deus quiser. Quem é que recupera um piano, por exemplo, Cachoeira? Ronaldo Castro. Ronaldo Castro é um servidor da prefeitura, marceneiro, flautista e afinador de piano. Gênio, né? Ele é o líder do Pó de Mico. Ah, entendi. Ronaldo é o flautista do Pó de Mico. Ronaldo é um gênio. Ronaldo que foi o responsável. Não esse lado dele. Ele é um marceneiro exímio, afinador de piano, conhece toda a máquina, ele reforma tanto a madeira quanto as partes físicas do piano, mas também afina muito bem. Então, o Ronaldo é referência regional hoje para a recuperação de instrumento. E aí, Fernando, qual é a previsão de obra? Você pensa assim, tem uma previsão? Porque eu imagino que tem um processo até lá ainda. Sim. Tem um caminho ainda. Primeiro é garantir o recurso. Isso, a partir do recurso. Vamos pensar assim, porque eu só posso prever a partir do recurso. A partir do recurso, tem o recurso? Aí o processo licitatório leva normalmente em torno de 90 dias, por causa dos prazos regulamentares, né? Prazos recursais. Se não tiver recurso, se não tiver nenhum problema na licitação, vier uma boa empresa, 90 dias, em torno de 90 dias, para se dar uma ordem de serviço. Qualquer empresa pode fazer, porque a obra de alvenaria, por exemplo, que estou falando de acessibilidade, aí a parte arquitetônica. Isso, aí a gente entra para a questão lá da acústica. A mesma empresa faz isso? Não. São é uma obra, diferentes. não, é a mesma licitação, mas é um tipo de licitação que pressupõe essa possibilidade, porque são várias empresas que terão que participar dessa reforma. Né? Por exemplo, a parte de tecidos, as vestimentas do teatro, cortina, carpete, poltrona, panos de coxia, aí tem ciclorama, aí tem motorização de várias de cenário, aí tem todo o equipamento de luz e som. Então, são coisas muito específicas que vão ser, obviamente, estabelecidas no termo de referência. Isso é a SEMO que faz, não é a Sencult. O papel da Sencult foi até agora, né? Na captação do recurso. Depois Onde fica em cargo da SEMO. Para fazer isso? Menina, não sei. Eu assim, peço muito a Deus que venham empresas idôneas. Eu estou falando dessa questão de não prazo. Não são muitas, não, e aí tá? vem essa pergunta, por isso que eu estou fazendo. Não são porque, muitas. Gente, você faz uma licitação dessa e corre o risco, de repente, de não chegar uma especialidade aqui. Bom, uma licitação dessa é feita por pregão eletrônico e isso vai para o Brasil inteiro. Então, a gente quer crer que empresas do Brasil todo se interessem pelo Teatro Rubem Braga da terra de Roberto Carlos. Isso. Então, a gente vai fazer uma ampla divulgação disso, né? E vai para a rede. Indo para a rede, vai para o mundo. Mas eu sei que são poucas as empresas no Espírito Santo que teriam essa expertise. Inclusive, na nossa visita lá ao secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, ele citou da dificuldade que tiveram com relação ao Carlos Gomes, né? Ainda tem, porque as empresas especializadas nesse tipo de restauro, de reforma, são raras no estado. O que você escutou lá do secretário? Eu saí muito otimista. Chegou lá e falou aqui, eu vou precisar de 4,5 milhões para recuperar o teatro. Foi mais ou menos isso. Aí ele falou, é muito dinheiro. Não, tá bom, nós temos dinheiro. Como é que foi? Não, ele falou, fizemos uma apresentação que foi dividida em 4 partes. Eu trabalhei toda a parte social e de instrumentação de fomento que o teatro representa, né? Ele é o grande instrumento de fomento dessa cidade. Apresentei todas as questões sociais e culturais do teatro, com o histórico. Em seguida, o Rodrigo Bolelli, que é o nosso secretário de obras, expôs toda a parte de transformação da estrutura do teatro para atender às novas regras. Em seguida, Felipe Bandeira, que é o técnico coordenador do teatro, apresentou toda a parte de equipamentos e modernização do teatro. E, por último, o nosso prefeito apresentou a planilha orçamentária, né? E, com isso, nós encerramos a apresentação com uma reação bastante positiva do Fabrício. Ele compreende, o Estado compreende a importância desse equipamento e compreende a necessidade de entrar junto. Agora tem que bater o martelo junto ao governador, passam para outras conversas, né? E eu estou aqui com os dedos cruzados para que o Estado celebre mais esse convênio. Tem essa questão lá, quem vai dar a canetada final lá é o governador. É verdade. Mas eu fico muito, muito entusiasmada, muito confiante com uma resposta positiva, porque o governo Renato Casagrande fez grandes convênios. O Palácio Bernardino Monteiro, né? Foi um repasse
de 2 milhões 200 e pouco, vai ter um aditivo já previsto, porque a biblioteca pública vai para lá, o plano de ação prevê isso, não estava previsto quando do projeto. Então, tem feito realmente um governo no setor cultural inovador. Isso não só com Cachoeiro, né? Não, com o Estado todo. E na contramão de um movimento federal, como vimos falando, né? O Espírito Santo manteve fomentando a cultura e inovando, apesar da realidade em nível federal. Então, eu confio muito que a importância apresentada, né, na nossa apresentação, a importância que o Teatro Municipal Rubem Braga tem para a região sul, seja de extrema relevância para a celebração desse novo convênio. É o que eu fico pensando assim, vocês não têm tanto tempo mais de governo. Né? Isso não quer dizer que o governo não prossiga. De repente o governo prossegue com o mesmo projeto para Cachoeira, às vezes reelege alguém do grupo e tal. Isso prossegue, mas pode ter uma mudança no meio. Então, a importância da execução de uma obra dessa dentro desse governo é fundamental. Olha, eu considero a importância da realização dentro desse governo mais em função do prefeito Vitor ser quem ele é, dele ter o compromisso que ele tem com a cultura, ser um prefeito ator, né, do teatro ser projeto prioritário do planejamento estratégico do município, do plano de governo dele registrado. Então, eu considero importante nesse sentido. Caso haja alguma intercorrência que não permita, porque a gente nem sabe que tempo essa obra vai levar, isso só vai ser determinado quando da licitação. Sim. Mas caso alguma coisa aconteça... E nós estamos imaginando aqui nenhum problema na licitação. Nós estamos imaginando correr retinho, né? Em um ano de obra, alguma coisa assim. E mais do que isso, essa outra questão, né, que seria uma questão de ordem política, que eu não tenho expertise de analisar, mas eu penso que seja lá quem for, tem que entregar esse teatro. Caso isso aconteça, que eu quero pensar que não. Quero pensar que o Vitor tenha. Eu acho que é uma questão de justiça que ele possa entregar esse teatro. Mas, caso não entregue, eu não penso que entre algum governante que ignore isso, que não dê andamento. Já tiver o recurso garantido, não, início de obra, eu quero contar que sim. Fernanda, gosto muito de conversar com você, sempre uma alegria grande ter você aqui no nosso programa. Você traz um monte de informações boas pra gente. Nosso tempo estourado aqui, quero agradecer demais a sua vinda. Tá? Eu que agradeço e fico à disposição. É um prazer conversar. Eu gosto muito de vir aqui também para a rádio. Muito obrigada. Fernanda, obrigado. Fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de televisão. Para você um grande beijo, fique com Deus. Lembrando que o nosso encontro marcado sempre 7h30 da noite aqui na nossa Rede Brasil.